Boa tarde, senhores. Estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje vamos conversar com o promotor de Justiça Criminal, Dr. Danilo Prete Vieira. Dr. Danilo vai nos ensinar a compreender melhor o funcionamento da Justiça, vai nos dar alguns exemplos de casos resolvidos aqui na nossa cidade. E será um programa interessante que a gente vai poder compreender a questão da justiça, da violência e de tudo mais que ocorre aqui em nossa cidade. Dr. Danilo é promotor de justiça desde 2009, com atuação nas comarcas de Sinop, Colíder, Marcelândia e Cláudia. E, para felicidade nossa, atualmente é titular da primeira Promotoria de Justiça Criminal aqui em Juína. É também membro da Associação dos Promotores do Júri, a Confraria do Júri. Muito boa tarde, doutor Danilo, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de mostrar um pouco mais o Ministério Público aqui para Juína. Doutor Danilo, eu queria começar logo lá, o senhor nos ensinando um pouco sobre as principais funções de um promotor de justiça e os seus maiores desafios. O Ministério Público ele tem uma nova versão desde 1988 com a nossa Constituição Federal. Desde então, o Ministério Público foi erigido como defensor do Estado Democrático de Direito. Esse é um termo muito amplo, que dá uma gama, uma infinidade de atribuições para o promotor de justiça. Então, o promotor de justiça ele tem sua versão clássica na defesa da segurança pública, onde o promotor de justiça, no caso, que tem as minhas atribuições aqui em Juína, promotor criminal, que é o titular da ação penal. Muitas vezes é muito visto em júri, que é a sua versão clássica, mas também, principalmente a partir de 1988, conforme já foi dito, o Ministério Público teve um leque de outras atribuições. Então o Ministério Público também defende o meio ambiente, idosos, infância e juventude, tem uma série de atribuições, o patrimônio público também, e uma série de outras atribuições que faz o defensor da sociedade. Então, o promotor de justiça muitas vezes é visto como um acusador, mas ele acusa aquele que está errado, mas em defesa da sociedade. É verdade. No caso criminal, por exemplo, é o Estado que vai acusar e ele que tem essa prerrogativa, digamos assim, não é? Exato, na defesa da própria sociedade que se vê vítima da ação de algum criminoso, na situação, na questão criminal. Doutor, há diferença na atuação do promotor de Estado para Estado ou tudo é igualzinho? Olha, as atribuições são semelhantes. Quando você começa numa cidade pequena, como eu estava em Marcelândia, em Cláudia, como cidades pequenas aqui ao redor, Brasnorte, Cotriguaçu, Colniza, o promotor é um promotor único. Então é o mesmo promotor que faz uma denúncia criminal, é o mesmo promotor que entra com uma ação de improbidade contra um agente público. É o mesmo promotor que entra com ação socioeducativa contra um adolescente, é o mesmo promotor que entra com uma ação civil pública contra alguém que cometeu algum dano ambiental, por exemplo. Então, as atribuições diferenciam apenas a questão de foco, de estado para estado ou mesmo de cidade para cidade. No Mato Grosso mesmo, nós somos um estado muito grande, então o foco aqui em Juína provavelmente não é o mesmo foco em Nova Chavantina. Entendi. Acaba sendo, o promotor ele acaba atuando mais onde a região exigir. Exatamente. É mais ou menos isso, É disso que estamos falando. Exatamente. Outra coisa, aqui em Juína, isso é só para curiosidade nossa e daqueles que nos acompanham. Eu queria que o senhor citasse algum caso em que o senhor atuou e o resultado o fez feliz. Olha, sim, recentemente nós tivemos um caso grave, principalmente com o senhor Luiz Padovani, que foi vítima de uma tentativa de latrocínio. É um caso que ainda está em trâmite, está em fase ainda de investigação, mas o que me deixa satisfeito é que a atuação, principalmente da polícia, e eu sempre tento trabalhar conjuntamente com a Polícia Civil, com a Polícia Militar aqui do município de Juína, foram muito eficazes no descobrimento da autoria desse delito. Então, tanto que os dois
investigados já estão presos, né? Já há uma farta gama de provas que incide sobre eles, comprovando a autoria do delito. Então, esse crime que gerou grande comoção na sociedade, justamente porque também foi recente, foi agora em setembro, outubro, não recordo, já foi descoberto, e eu me considero também como da segurança pública, também junto com a Polícia Civil e Militar. Então isso me deixa muito satisfeito a celeridade como se descobriu os autores desse delito. Eu acho que reforça o que o senhor acaba de dizer da atuação do Ministério Público, do promotor de justiça em prol de melhorias para a sociedade. A sociedade percebe isso com muita clareza quando há um crime como esse. Imediatamente a ação da Polícia Civil, Militar, do Ministério Público, o caso é descoberto, as pessoas já foram identificadas e punidas. Isso serão punidas, ainda está o processo, já foram julgadas, não? Não, ainda não foram julgadas, mas assim, o que me deixa satisfeito é justamente que uma das maiores críticas que param sobre a Justiça, e como também membro da Justiça, o Ministério Público, paira sobre o Ministério Público também essas críticas, é sobre a impunidade. Né? A impunidade é quando não se prende, quando não se pune, quando há um estado letárgico do próprio Estado. Né? Então, quando ocorre um crime dessa magnitude e a celeridade com que são descobertos os autores desse crime, a celeridade como são presos os autores desse crime, ele dá uma resposta imediata à própria sociedade que nos critica justamente, a maioria das vezes. Né? Então, isso é como se fosse uma resposta de que nós estamos melhorando, que nós estamos tentando responder aos anseios dos cidadãos. Aquilo que o senhor disse agora há pouco é o seguinte: o senhor acaba chegando em casa com aquela sensação do dever cumprido. Exatamente. Está preso, vai ser preso, já foi identificado. Agora, interessante, eu estava vendo, de modo geral, quando a gente fala sobre crimes como problemas de ordem criminal, eu me lembro dos dados brasileiros que são absurdamente desconcertantes, com 25, 26 homicídios a cada grupo de 100 mil pessoas. E um dia desse eu estava vendo, parece-me que no Estadão de São Paulo, que isso foi finalmente quantificado. Um organismo aí qualquer quantifica o que custa o crime para os governos. E o nosso caso foi 258 bilhões de reais custa esse aparato para cuidar da criminalidade. E aí um outro dado que eu até anotei, porque eu sabia que viria conversar com o senhor, é que no caso brasileiro o Estado gasta 1,26 do PIB e tem 26 homicídios para cada grupo de 100 mil. Então o número é absurdo. E aí comparei com o Chile, que gasta 0,8 do PIB, portanto um pouquinho menos do que a gente. Mas tem 3,7 homicídios por cada grupo de 100 mil pessoas. Então tem isso pode nos levar a concluir que há a aplicação ineficiente do recurso. Do ponto de vista, eu estou tentando travar um debate do ponto de vista de comparar em relação ao PIB para tentar ser justo. Se nós gastamos 1,6 do PIB e o Chile gasta 0,8, estou também comparando países em que os Estados Unidos gasta 1%, mas o PIB de 14 trilhões é dinheiro que não acaba mais. Mas 0,8 para 1,26 nós gastamos mais do que o Chile. Só que ele com 0,8 tem 3,7 homicídios. E nós, com 1,26, temos 26. O número, eu acho, isso que eu queria ouvir do senhor, doutor Danilo. Por qualquer ângulo que se observe, a gente pode, primeiro, constatar que o número é absurdo, é número de país em guerra. E é também uma questão que aponta para uma certa ineficiência da aplicação do recurso, ou eu estou enganado? Não, está completamente certo. E isso evidencia vários fatores. Primeiro, os números que você deu exemplificam que o Brasil hoje tem um maior número de vítimas, né, vítimas fatais de homicídios, de crimes de sangue,
qualquer outro país hoje que está em guerra atualmente. É verdade. E o Brasil é um país, entre aspas, da paz. Né? Só que os números desmentem essa afirmação. Segundo, a questão do investimento, Vicente, isso significa, para mim, muito claramente que não adianta investir em segurança pública apenas, porque a criminalidade é consequência. É consequência de um país sem educação, é consequência de um país onde a impunidade paira. Então, quando você tem esses fatores conjugados, nós temos esse resultado danoso, né? Onde, não justificando a criminalidade por uma falta de educação, mas é um dos fatores, mas principalmente, eu considero o principal fator da criminalidade no Brasil é justamente o fato de que nós vemos hoje criminosos com uma extensa folha criminal, condenações já com trânsito julgado, assim, definitivas, e assim, com um certo benefício estatal, com progressões de regime, com frações pífias. Né? Nós vemos hoje ladrões, né, com assaltantes de banco que pegam 20, 30 anos vão cumprir apenas 1/6 da pena. Né? Reincidentes, né? A pessoa que mantém-se na criminalidade é um recalcitrante do ilícito criminal e ainda tem esse tipo de benefício. Muito se critica, faz muitas críticas no Brasil, que o Brasil é um estado, por vezes, inclusive totalitário, onde as leis penais são mais duras. Mas, assim, nos últimos 20 anos que você pega uma legislação penal brasileira, você vê que houve muito mais benefícios para presos, para condenados, do que uma legislação mais rigorosa. Né? E isso enseja justamente a falta de consequências para aquele cidadão que vai para o caminho do crime, vai para o mundo do crime. Né? O que de certa forma não. O que de maneira direta deve estar contribuindo para que os números sejam absurdamente altos como estão agora. Eu quero conversar com o senhor sobre reformas, porque em campanha política toda hora fala em reforma trabalhista, reforma política, reforma do Código Civil, do Código Penal, e falamos aqui sobre leis. No segundo bloco, eu quero voltar conversando com o senhor sobre essa questão da reforma do Código Penal. Nós estamos conversando com o promotor de justiça, doutor Danilo Vieira, voltamos já já. Aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação.
E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas, vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas, trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com o promotor de justiça, Dr. Danilo Vieira. Doutor Danilo, nós falávamos no primeiro bloco sobre a reforma. O senhor me disse que o código, a pessoa é condenada a 20 anos, daí a pouco cumpre um sexto da pena e já está solta de novo, e isso pode contribuir para o aumento da criminalidade. Muito se fala sobre reforma, principalmente em época de campanha política. Reforma do Código Penal, Civil, reforma tributária, reforma da Previdência, nunca ocorre. O senhor acha que no Código Penal, digamos que o senhor fosse chamado para escrever 2 artigos do Código, o senhor indicaria o quê? O que o senhor mudaria? Assim, se eu pudesse dar apenas uma sugestão, não seria nem no Código Penal, mas seria na Lei de Execuções Penais, principalmente. Principalmente para fins de progressão de regime, né? Hoje a pessoa é presa, ela cumpre uma parte da pena e progride de regime, né? Sai do fechado, vai para o semiaberto, ou sai do semiaberto e vai para o aberto. A grande questão, não questiono a fração de 1/6 nos crimes comuns, né? No crime hediondo são 2/5. Não questiono a fração de 1/6, mas eu questiono a fração de 1/6 para recalcitrância criminal. Aquele que já reincidiu, tem pessoas aqui em Juína que já tem 7, 8, 9 crimes. Né? E para o 9º crime, para o 10º crime, ela vai ter que cumprir a mesma fração. Então, a minha sugestão seria no sentido, mas já existe proposta legislativa sobre esse tema, é que a fração também seja progressiva. O seu primeiro crime, beleza, 1/6. Agora, você cometeu o seu segundo crime, então seria 1/5, o terceiro, 1/4, até a necessidade de ter que cumprir uma pena integral, justamente porque esse indivíduo não se mostrou apto a conviver em sociedade quando lhe foi dada a oportunidade de uma progressão de regime. Essa seria a minha sugestão legislativa. Mas assim, eu tenho muitas dúvidas acerca desse tipo de tema, que é um tanto quanto assim, mais rigoroso, né? Porque, como foi falado no bloco anterior, a legislação penal hoje no Brasil, processual penal, ela é um pouco mais leniente, ela torna nós saímos de uma ditadura há pouco tempo atrás, onde nos era cerceado toda a gama de direitos. Então, acaba que nós ainda não nos acostumamos com todos esses direitos e não sabemos lidar com todos esses direitos. Então, às vezes, há um excesso
de direito para aquele que não cumpriu o seu dever. Entendi. Então, assim, nós temos que ainda evoluir muito na nossa democracia, na nossa legislação, seja penal, seja no nosso ordenamento jurídico em geral. Interessante. A Constituição de 88, não é raro ouvir essa observação que o senhor fez. Viemos de um regime fechadíssimo, né? Ninguém quer aquilo, eu me lembro disso bem, foi um período negro da nossa história. Quando a Constituição foi escrita, ela acabou, alguns acham que ela foi permissiva demais. Do ponto de vista também econômico e tal, há uma questão de ter colocado todo mundo com direito à saúde, o que é ótimo, mas não há recurso para pagar. Então a questão das aposentadorias, tem uma série de questões de ordem econômica e também o senhor agora nos ajuda sobre essa questão de ordem social, que é a criminalidade, também colocando penas que acaba tornando a justiça mais leniente e o que mantém o criminoso na rua mais tempo do que deveria, o que agrava a criminalidade. Essa questão da Constituição, parece-me que com o tempo a sociedade vai se dar conta de que tem hora que tem que apertar ou mudar alguns mecanismos. Eu acho que é disso que estamos falando, né, doutor? Exato, né? Nós vemos cenas hoje, inclusive sob censura de vários meios de comunicação, onde cidadãos tentam fazer justiça com as próprias mãos, né? Nós temos que evoluir, isso daí é um retrocesso, né? Mas isso é a mostra de que a sociedade está descontente com a forma que nós estamos lidando com a criminalidade, né? Volto a dizer, a criminalidade ela não tem que ser atacada sob o aspecto apenas da segurança pública, né? Não adianta nós enchermos Juína ou o Brasil de policiais militares, policiais civis, se nós vamos apenas reprimir a criminalidade. Nós temos que prevenir a criminalidade através de uma gama de outras ações que fogem, inclusive, da segurança pública. Eu cito o exemplo clássico, que a base de tudo é a educação. Hoje nós, só para terminar o comentário, a pessoa com educação, a sociedade com educação, vai ter menos criminalidade, vai ter menos gasto com saúde, vai ter melhores empregos, ou seja, o leque o círculo virtuoso, ele é muito maior. É verdade. Né? E o contrário também é a realidade. Se a educação não é fortalecida, gera consequências nefastas na segurança pública, como nós podemos ver hoje com esses dados que você narrou, gera outras consequências como desemprego, ou pior que o desemprego é a pessoa estar empregada, mas num emprego onde não há nenhuma capacitação, né? Fazer força todo mundo pode fazer. Claro. Agora nós temos que evoluir para que a pessoa agregue atribuições, né? Conhecimento específico. E isso só a educação pode trazer. Interessante. Eu concordo 100% e queria até acrescentar outra coisa. Além disso, a educação poderia também ser bastante eficiente no sentido de diminuição da desigualdade social. Por meio da educação é possível diminuir a desigualdade, porque, evidentemente, quanto mais educado, melhor é o emprego, melhor a pessoa se desenvolve do ponto de vista financeiro na sociedade, porque vai ter melhor emprego, vai ser melhor remunerado. E isso diminui a desigualdade social, que é também uma das grandes causadoras do aumento da criminalidade. Né? Exatamente. Vou te dar um exemplo, Vicente. Eu não sou promotor da infância e juventude, esse daí fica com o Dr. Tiago, que é titular da Promotoria de Justiça Civil de Juína. Então, assim, muitas vezes a pessoa até confunde, né? O adolescente comete um ato infracional, mas ele vai para o civil, ele não vai para o crime. E nas eventuais substituições que eu fico nas Promotorias de Justiça Civil do Dr. Tiago, quando ele está de férias, licença, alguma coisa, daí eu faço o que nós chamamos de oitiva informal. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, dentre as suas normativas, que o Ministério Público vai oitivar informalmente o adolescente para saber por que ele furtou, por que ele matou, por que ele cometeu um ato infracional. E te dou com certeza, mais de 90% desses adolescentes que a gente oitiva, e eu tenho a oportunidade de oitivar aqui em Juína, que cometem atos infracionais, qualquer que seja ele, do furto ao homicídio, esses adolescentes não estão matriculados numa escola pública.
É a ligação direta da educação. E eu vou mais além. O problema daí não é só da educação. Nós, aprofundando nesse problema, nós chegamos na família. Né? Porque a escola não pode pegar o menino, não pode pegar o adolescente e levá-lo na marra para o colégio. Né? Cabe ao pai incentivar desde o início, desde do maternal, ali o estudo. Ocorre que nunca teve esse incentivo e agora com 15, 16, 17 anos quer forçar o menino, o adolescente a estudar. Então você vê que há uma necessidade de mudança de postura cultural, inclusive. Que vai começar, como sempre, na base, a base é a família. Exatamente. E ele tem que começar cedinho lá, já matriculando e acompanhando a criança. A questão da desestruturação familiar acaba sendo também dando outra baita contribuição aos problemas do... Bom, olha, doutor Danilo, nós vamos ficar falando em educação a vida inteira, porque isso vai... Se a família é educada, ela naturalmente vai educar melhor. E você acaba criando um ciclo virtuoso em que o avô ensina o neto ensina o filho ensina, e você tem com o tempo. Exato. Vamos demorar algum tempo. O senhor considera que a tramitação dos processos aqui, o senhor já deu um exemplo bom daquele caso, mas de um modo geral a tramitação é rápida, é lenta, como é que o senhor vê? Há um desvirtuamento no Brasil, Vicente, acerca dos recursos. Assim, se você for estudar a fundo e assim, ser mais técnico, acadêmico inclusive, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal em Brasília, eles não são órgãos para recurso. Né? Só que no Brasil há esse desvirtuamento e acabam também os próprios julgadores, os próprios ministros desses tribunais superiores acabam sendo um pouco condescendentes com essa visão recursal do tribunal, que originalmente, conforme estabelecido pela Constituição de 88, eles não têm essa função recursal por si só. Né? Mas hoje eles são utilizados mais como um órgão recursal do que com as competências que a Constituição estabeleceu originalmente. O que torna, mais uma vez, as decisões muito lentas, muito demoradas. Ineficazes. E além do que, aquilo vai abarrotando de processo que não acaba mais, não cabe. Isso gera o que a gente chama ganha, mas não leva. É verdade. Você tem uma sentença ou condenatória, ou de procedência, improcedência, a depender do caso, da causa, mas você, a princípio, não serve de muita coisa, porque haverá recursos, haverá manobras estabelecidas em lei, né, que impedem que essa sentença seja efetivada. Enquanto isso, às vezes, a pessoa até sabe que vai ser apenada, mas sabe que vai demorar tanto que não fica muito preocupada em cometer o delito. Gera impunidade. Talvez isso esteja ocorrendo. Senhores, nós estamos conversando com o promotor de justiça, Danilo Vieira. Voltamos já para o terceiro bloco. Aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis. Venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todo
Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas, vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas, trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com o promotor de justiça, doutor Danilo Vieira. Doutor Danilo, eu queria pedir ao senhor uma espécie de comparação da criminalidade, de um modo geral, em Juína e em regiões parecidas com Juína, para a gente ter um quadro mais claro disso para o nosso público. Olha, Vicente, recentemente eu tive oportunidade de verificar alguns dados que foram realizados, colhidos pela Polícia Civil. O próprio Dr. Zé Carlos, delegado regional daqui, me mostrou e me deixou assim muito contente. Por quê? Porque o polo de Juína, fazendo um comparativo com os demais polos do estado do Mato Grosso, foi o único que conseguiu diminuir números de roubo e homicídios. Lembrando que o polo de Juína consiste também em Juara, os municípios de Juara, Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Cotriguaçu, Juruena, Aripuanã e Coniza. Mas o polo de Juína, considerando todos esses municípios, e alguns municípios inclusive assim, com uma violência pouco mais acentuada, foi o único polo do Mato Grosso a diminuir o índice de roubos e homicídios. O que me deixa contente, justamente porque o Ministério Público e eu, como promotor de justiça criminal, trabalho também na segurança pública, então me deixa muito contente a atuação tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar aqui da região. Agora uma coisa, e Juína, por exemplo, comparado com outra cidade? Olha, essa comparação é mais em conversas com outros colegas de outras cidades, não tenho números exatos, mas assim, eu verifico que a comarca de Juína, ela é, justamente por ser polo, então ter um maior número de policiais militares, policiais civis, ela é uma comarca que a criminalidade violenta, roubos e homicídios, eu sempre cito, tem um número diminuído. Eu verifico em comarcas semelhantes a Juína,
por exemplo, Juara, Colíder, Peixoto de Azevedo, comarcas de população parecida, tem uma criminalidade bem mais acentuada, um índice maior do que Juína, né? Então, isso me deixa satisfeito com a atuação tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, e eu coloco também o Ministério Público. Claro. Eu fico muito envaidecido com esses números diminuindo interessante. ano a ano. Quando eu conversei com o Dr. Zé Carlos e também com o comandante da polícia, ele ressaltou muito a união de vocês todos. Ele disse que o Ministério Público trabalha de maneira muito harmoniosa com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Então, esses 3 organismos se juntam e trabalham de maneira muito cooperativa. Exato. Isso é bom, né, doutor? É muito bom, porque o primeiro passo, quando você vai trabalhar em equipe, é saber que está todo mundo no mesmo barco. Não ter vaidades para saber quem que é o pai do filho bonito, né? Porque quem prendeu, não importa, foi a segurança pública, não importa se foi a Polícia Civil, se foi a Polícia Militar, se foi o GAECO através do Ministério Público. O que importa é que a criminalidade está sendo combatida, né? E principalmente, eu cito um exemplo semana passada, aconteceu alguns crimes mais graves, roubos, furtos de veículo, né, com natureza interestadual. Assim, a semana começou bem difícil semana passada, mas na sexta-feira, o que parecia ser assim, uma semana difícil, terminou com todos os envolvidos presos, né? Ou seja, está havendo a repressão na celeridade devida. Está havendo eficiência Exatamente. no combate ao crime. O senhor fiscaliza as penas, que eu sei que dentre as diversas atribuições tem mais isso. Aqui nós temos uma cadeia que está, parece que vai inaugurar uma nova. Exatamente. Na fiscalização que o senhor faz das penas, o senhor constatou algum desvio grave, alguma coisa mais difícil que mereça ser citada? Ou anda tudo bem? Não, a princípio aqui, Vicente, até para assim, surpresa de algumas pessoas, principalmente estagiários, sempre quando eu vou na cadeia eu tento levar os estagiários para ter conhecimento, tudo. A cadeia pública de Juína, a atual, né, que está, não ainda aquela que vai ser inaugurada, mas a atual, ela garante os direitos dos reclusos, dos presos, né, dos condenados ou mesmo dos presos provisórios. E eu falo para surpresa porque quando nós falamos em cadeia, nós falamos em cela, nós imaginamos aquelas cenas de superlotação, de subjugação do homem pelo homem, né, de presos que com certeza cometeram algum crime, né, às vezes crimes horrendos, mas são detentores de direitos, né, e eles têm que ser observados. E o estereótipo que nós vemos conforme foi dito, celas superlotadas, né, subjugação de direitos. Ocorre que aqui em Juína, não para minha surpresa, porque eu já tinha conhecimento disso, aqui a cadeia pública aqui garante os direitos dos condenados. Obviamente, você não está lidando com pessoas você está lidando com pessoas que cometeram crimes. Então, o tratamento é diferenciado. Mas a garantia desses direitos, ela é realizada aqui. Né? Eu acredito agora, com esse novo presídio, com o CDP, né, Casa de Detenção Provisória, que eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer em fase de construção, esses direitos vão ser ainda mais resguardados. Agora, como é que o senhor vê a questão da ressocialização? Eu ouço isso sempre, já debati algumas vezes, e há quem ache que a cadeia não ressocializa ninguém, que o caso de reincidência, o senhor já colocou, que é muito grave, o número é alto, e que a questão da cadeia não ressocializar é porque ela acaba se tornando ali um antro, vamos dizer assim, de cometimento de novos crimes internos ali dentro. Ali o ambiente é de tal maneira, talvez não seja aqui, mas aqueles que a gente vê na televisão sempre, e o sujeito sai pior do que entra. Como é que o senhor vê essa questão da ressocialização? É impossível? Não, a grande questão é o seguinte, nós temos que analisar a ressocialização não apenas como o único fim
da punição, da pena. A pena ela tem outras finalidades. Primeiro, é a punição. Quando o seu filho comete algum deslize, você não puxa a orelha, não deixa ele de castigo, você está punindo. Claro. Né? Agora, tem a punição e tem também a prevenção, além da ressocialização e a punição. A prevenção serve justamente para que aquele que não foi punido, mas viu aquele que cometeu algo errado ser punido, não fazer algo igual. Por quê? Senão ele vai ser punido também. A pena tem essa visão também preventiva. E acerca da ressocialização, ela é uma construção de defesa, ela não é prevista na nossa legislação. Eu acho que ela é necessária, mas ela não pode ser um fim em si mesmo. Porque como você explica que a finalidade da pena é ressocialização, se para os crimes de colarinho branco, para os crimes, como nós vimos no mensalão, nós vimos pessoas com terceiro grau. Se bobear, nós temos pessoas com mestrado e com doutorado que foram para a Papuda. Como você ressocializa uma pessoa que é hipersocializada? É verdade. Né? Então, a ressocialização ela é necessária, só que ela não pode ser um fim em si mesmo. Né? Você não pode deixar de ter como finalidade da pena a punição e a prevenção, principalmente a prevenção. Conforme o exemplo que eu dei do filho. Aquele seu outro filho que viu o irmão sendo punido com castigo porque fez uma arte, não vai fazer a mesma arte. Por quê? Porque ele vai ser punido também. Então você está prevenindo quando você pune. O que estamos dizendo é que a ressocialização acaba sendo parte desse processo. Exato, não pode você tem servir um conjunto, por si só. Verdade, só tem um conjunto. O fato de a pessoa ser punida com severidade vai desestimular o outro que está vendo. O que o senhor diz, essa prevenção aí acaba sendo talvez até mais importante que a ressocialização. E mais importante também, o senhor já disse, é a questão da educação, que essa aí a gente vai trabalhar muito tempo ainda para poder fazer com que ela seja o motor capaz de diminuir a criminalidade. Doutor Danilo, nós estamos chegando no finalzinho do programa. Eu queria deixar alguns minutos para o senhor fazer suas considerações finais. Queria agradecer a oportunidade que foi dada pela TV Band, aqui de Juína, de dar a visão do Ministério Público, da Promotoria de Justiça Criminal de Juína. Já vai fazer 2 anos que eu estou aqui e é uma oportunidade ímpar de a gente demonstrar o nosso trabalho, né? O pessoal cobra muito o que nós estamos fazendo e essa cobrança ela é legítima, ela é devida. Todo agente público tem que se submeter a esse tipo de cobrança e é isso que nos faz, inclusive, melhorar a nossa atuação aqui. Né? Então, eu agradeço a oportunidade, Vicente, mais uma vez, e o Ministério Público está de portas abertas, seja para a TV Band, seja para toda a sociedade, porque o Ministério Público é o defensor da sociedade. Quando a sociedade se vê vítima de alguma ilegalidade, seja de natureza criminal, seja de natureza civil, seja por uma perseguição política, é o Ministério Público que defende a sociedade. Então, essa oportunidade é muito importante justamente para a gente abrir as portas do Ministério Público para que dê conhecimento à sociedade das atribuições e do que o Ministério Público pode fazer pela própria sociedade. Muito obrigado, doutor Danilo. Obrigado a você. Senhores, chegamos ao final de mais um programa Cidade Revista. Eu agradeço muito a você de casa que nos acompanha. Agradeço mais uma vez ao promotor de justiça, doutor Danilo Vieira. Sábado que vem estaremos de volta com mais um programa Cidade Revista. Muito obrigado e até lá. Aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços.
Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas, vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas, trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001.